Em Mateus 6, do 16 ao 18, nós estamos entendendo que Jesus ele está apresentando aos seus discípulos o que nós chamamos de a trilogia da espiritualidade judaica. Jesus está fazendo uma ressignificação desses valores, né? Ele fala da esmola, fala da oração e fala do jejum. Essas três práticas eram consideradas um conjunto praticados pelos judeus que compunham a espiritualidade dos judeus, ou seja, a maneira como os judeus manifestavam a fé deles. Então, de início dá para perceber algo muito forte aqui. A crítica de Jesus não a forma apenas, mas a motivação que os levava a jejuar. Porque se vocês perceberem o texto que nós lemos, vai ficar para nós bem nítido que Jesus está questionando o motivo de que eles jejuavam com o objetivo de que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Estão conseguindo compreender isso, irmãos? Sim. Então, por que é que eles jejuavam? Eles jejuavam para as pessoas notarem que eles estavam tentando manifestar ou manifestando aquilo que eles compreendiam por fé ou por espiritualidade. Então, Jesus está apresentando um novo paradigma. No paradigma proposto por Cristo, o jejum bíblico ele tem um propósito. Ele tem uma direção. E de cara a gente nota que o objetivo do jejum não é nenhum tipo de representação ou de apoio para que a comunidade ou as pessoas ao meu redor vejam que eu estou praticando isso. Pelo contrário, o jejum, dentro daquilo que Jesus está apresentando, ele deve ser feito de maneira secreta, de maneira íntima. Ele não é para que seja exposto publicamente essa minha fé, mas ele é para que a minha fé, intimamente sendo apurada, amadurecida, sendo provada por essa prática, eu possa estar mais pronto, mais apto, aí sim manifestar a minha fé com outras ações publicamente. Tudo bem, queridos? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Então vamos avançar agora mais propositivamente no nosso estudo. Vamos começar entendendo a conceituação bíblica do jejum. O que é o jejum bíblico de fato? Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é o jejum segundo a Bíblia? Pessoal, vamos lá? O que você acha que é o jejum bíblico? É uma maneira de você
Tem uma relação, um fortalecimento do espírito. Ok. O que mais? Irmãos? É o sacrifício da carne para viver mais no espírito. Sacrifício da carne? Sacrificar a carne, o corpo, para que o espírito se vivifique. Ok. Alguém mais? Mais ninguém? Então vamos lá. Primeira coisa. Jejum, ele está associado a um sentimento de tristeza. O jejum bíblico, ele tem duas associações que são muito semelhantes, inclusive, dentro do conceito de jejum. O primeiro é o sentimento de tristeza. E segundo é o arrependimento. Então, se vocês lerem as passagens que falam sobre jejum no Antigo Testamento, vocês vão notar uma clara associação entre jejum e sentimento de tristeza, ou geralmente está também associado às duas coisas, ou o arrependimento. Então, jejum simboliza uma decisão interior de arrependimento. Então vamos lá, a gente está começando a construir o conceito de jejum bíblico. Bom, nós já temos agora algumas pistas, então. Veja bem, se o jejum está associado a um sentimento de tristeza e a decisão por um arrependimento, o jejum é uma coisa que predominantemente está ligado a qual desejo interior do homem e de uma mulher nos nossos dias? Intimidade. Oi? Intimidade, aperfeiçoamento da fé. Muito bom. O que mais? Vamos lá, pessoal. Olha, os nossos ensinos, eles são progressivos. Vocês precisam estar conectados com o que eu já falei anteriormente e com os outros ensinos que já foram dados. Eu disse para vocês ao lermos o texto que o jejum faz parte do que para os judeus era um tripé, uma trilogia da sua espiritualidade. Esmola, oração e jejum, para os judeus, formavam uma base da manifestação pública de sua fé. Tudo bem até aí? Sim. Então, se o jejum ele fazia parte de uma manifestação a partir de uma base de construção de fé, significa que ele está associado a algo mais elementar, mais basal da nossa fé. E o que seria mais básico do que aperfeiçoamento, por exemplo?
Relacionamento, atividades. Intimidade, alguém falou? Que Sim, ok. Mas ainda não é isso. Seria uma disciplina de desenvolvimento para atingir a maturidade da fé. Sim, com certeza. É uma disciplina espiritual que vai nos conduzir ao amadurecimento. Mas em relação à fé cristã, como base da fé cristã, o jejum está associado a que parte da minha relação com Deus? Biblicamente falando, o jejum está ligado a um sentimento de tristeza e ao arrependimento. A que parte da nossa relação com Deus ele influencia? Obediência, posso. Oi? Obediência. Obediência? Muito bom, mas não é isso. Vou explicar para vocês, queridos. O arrependimento, ele leva um cristão ao quê? A mudança de prática. Mudança de prática seria o que o arrependimento é, né? Mas quando ele acontece na vida de um cristão, o que ele gera na vida de um cristão? Transformação. Na verdade, antes de transformar, isso gera santidade. O arrependimento causa santidade na vida de um cristão. Então, prestem atenção. Se o jejum inicialmente está ligado ao sentimento de tristeza e de arrependimento, ele é base para qual parte da construção do meu relacionamento com Deus? A santidade. Exatamente. Para a santidade de um cristão. Então presta atenção nisso. O objetivo inicial do jejum é que eu me torne cada vez mais santo. Então o jejum tem dois aspectos biblicamente falando. Primeiro aspecto do jejum. Eu jejuo por quê? Porque eu quero ser santo. E por que então um cristão deve viver uma vida na disciplina do jejum? Porque nós precisamos crescer em santidade. Então, quando eu jejuo, eu me conecto ao meu Senhor de uma maneira direta e íntima, primeiro com um sentimento de tristeza, porque eu ainda não sou santo como eu deveria, e por uma decisão de arrependimento. Para quê? Para que a ação do Espírito me transforme e as minhas atitudes sejam modificadas. Qual é o resultado disso dentro de quem jejua? Santificação. Tudo bem? Sim. Galera, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Segundo aspecto do jejum, que está ligado ao primeiro, eles são inseparáveis. Segundo aspecto do jejum. Então a gente jejua para castigar a nossa carne, porque nós somos pecadores e a gente não quer ser mais?
É por isso que nós jejuamos? Não. Não. Nós jejuamos, primeiro, porque nós queremos nos santificar ainda mais. Tudo bem? E no que a prática do jejum vai me favorecer nisso? Porque ao me colocar em jejum, eu me coloco em um período de separação. Então eu me separo com um objetivo, e o meu objetivo é me santificar. Eu vou mudar essa palavra para vocês entenderem mais claramente. O objetivo é me consagrar, é me dedicar ao Senhor. Então, intrinsecamente ligado ao primeiro objetivo está o segundo. Por quê? Porque o que possibilita ao cristão ele ter mais santidade, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar desse jeito. O que faz com que eu seja mais santo? Oi? Que a transformação em mim. A prática da consagração constante. Oi? A prática da consagração constante. A prática da consagração, ok. Mas o que me torna mais santo mesmo, de fato, mais puro? Conforme eu consigo ter domínio sobre os desejos da minha carne, as minhas vontades. Exatamente aí que eu queria chegar. Será que santidade é o que eu posso fazer? Não. Santidade é algo que eu, Luiz, consigo gerar? Não. Qual é o único que pode gerar santidade? O Pai. Deus. O Espírito Santo, né? Que é quem atua na igreja agora. E para que é que o Espírito Santo atua na igreja hoje, agora, enquanto eu estou falando aqui? Por que é que o Espírito Santo está agindo aqui agora, enquanto eu estou falando? Santificar. Um dos motivos é para santificar a noiva para o noivo. Quem é que produz santidade na igreja, irmãos? Espírito Santo. Então por que eu jejuo? Para me tornar exclusivo, dedicado, separado, consagrado por um período, para dar ao Espírito Santo liberdade de produzir transformação em meu coração, o que automaticamente gerará em nós santidade. Ou seja, quem gera santidade não é o jejum. Mas é que quando eu jejuo, eu me torno mais vulnerável à ação do Espírito Santo, que esse sim pode gerar em nós santidade. Então perceba que quando eu jejuo, eu estou me dedicando, me consagrando ao Senhor, porque eu quero ter mais santidade. Mas como eu sei que por mim mesmo eu não posso gerar santidade, eu tomo a decisão, eu tomo a iniciativa de me colocar em um lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, diante da presença de Deus. E é isso nós fazemos quando nós estamos em jejum. E nesse momento, nesse tempo em que eu estou jejuando, eu estou suscetível, mais sensível à ação transformadora do Espírito Santo, que gera a partir da sua ação sobrenatural na minha mente e no meu coração, uma santidade que naturalmente gerará em nós fruto. Amém? Irmãos, parece que vocês não estão assim, vocês estão... Eu preciso que vocês dêem uma resposta, se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando, porque
daqui eu não consigo ter muita noção se está ficando claro para vocês. Amém. O que eles pensavam antes? Que às vezes está matutando tudo junto aí. Então vamos lá. O propósito espiritual do jejum. Vamos começar por aquilo que o jejum não é. Depois de dito essas coisas que a gente propôs aqui de início. Jejum é dieta? Não. Ok. Jejum é greve de fome? Não. Irmãos, então vamos pensar um pouquinho aqui. Ficar sem comer significa que eu estou jejuando? Mas como assim? Se quando eu jejuo eu preciso ficar sem comer? O que diferencia ficar sem comer de jejuar? Separar. É o que, Robson? Separar o momento para Deus. Isso, muito bom. Então vamos lá. Quando eu estou jejuando, eu tenho dois aspectos que eu tenho interesse. Primeiro, me arrepender, me entristecer por eu não ser santo como eu deveria e como eu gostaria de ser. E ao mesmo tempo que eu tenho esse sentimento de tristeza por causa disso, eu decido me dedicar, me consagrar, me colocar de uma maneira mais conectada, mais concentrada na presença do Senhor, para dar a Ele liberdade, ao Espírito Santo, de agir sobre a minha vida e gerar em mim essa santificação desejada, almejada, proposta dentro do meu próprio coração. Porque está escrito que eu devo ser santo. Então nós cristãos temos que almejar, desejar essa santificação. Então os dois aspectos do jejum são santidade e intimidade. Por quê? Porque a única coisa que é possível de se fazer para ser mais santo é se colocar na presença do Senhor, buscando a Ele em intimidade. Porque nós já respondemos, o homem pode gerar santidade? Não. Quem é que pode gerar santidade? Só Deus. Então santidade não é o esforço humano como nas igrejas se ensina. O esforço humano para se afastar do pecado. Não. Santidade é o resultado da ação do Espírito Santo em homens que se esforçam para buscar a sua presença. Estão conseguindo me acompanhar, queridos? Sim. Então, onde entra o papel e a responsabilidade que nós temos como igreja para ser mais santos? Qual é a nossa responsabilidade? Vamos lá? Isso é tipo assim, uma pergunta, né? Nesse momento seria interessante se vocês respondessem. Repita a pergunta, beleza, pô? Ela tá operada do olho. Repita a pergunta, beleza? Qual é a responsabilidade do homem para o processo de santificação acontecer? Se esforçar. Busca. Ok, se esforçar. Se esforçar para quê? Para se consagrar. Ótimo. Mas como é que eu faço isso na prática? Na prática, o esforço do homem está em buscar intimidade com Deus.
Tudo bem? Sim. Então, para a santificação, qual é a minha responsabilidade? Lutar contra o pecado? Não. A minha responsabilidade é buscar cada vez mais a intimidade com o Espírito Santo. Porque quem é que vai me transformar na luta contra o pecado não é o meu esforço, e sim a ação do Espírito sobre mim. Então, vamos para os tipos de jejum agora. Quais são os tipos de jejum que a Bíblia apresenta? É uma pergunta meio fora do texto, mas é só para me tirar uma dúvida. Sobre aquele texto que diz que o reino de Deus ele é conquistado ser conquistado por esforço. Sim. Entra então o esforço é essa questão da busca de intimidade e relacionamento com Deus, né, com Cristo. Sim, sim. Na verdade, esse texto ele é bem assim, a interpretação dele é bem mais ampla, né? Eu teria que parar assim para a gente estudar ele com bastante carinho. Se você presta atenção, o texto está demandando sim a ideia de um esforço, mas ele apresenta um período, né? Exatamente. Desde os profetas até João Batista. Então ele tá demonstrando que dentro desse período, dentro desse pacto, houve uma movimentação que atendia essa configuração, a configuração do esforço. É como se ele estivesse destacando, elogiando, sim, reconhecendo aquela configuração que homens e mulheres de Deus fizeram para participar, para acessar o reino de Deus. Mas que a partir daquele momento, isso seria acessado de uma nova configuração, a partir de um novo entendimento que é Cristo, né? Que é o próprio Cristo. Então, esse acesso agora não é simplesmente por uma dedicação pessoal, mas entra agora uma relação com o Espírito Santo. Então, agora em Cristo, no reino de Deus, para acessar a santificação, por exemplo, que nós estamos falando hoje, não basta só me esforçar. É preciso me esforçar, sim, mas é preciso conhecer o Espírito Santo. Porque o que vai gerar em nós, resultar em nós santificação, não é mais somente o meu esforço e a minha dedicação, mas é também a obra da graça de Deus, que permite que o Espírito Santo transforme-nos naquilo que Ele quer que a gente seja. E ao nos submeter ao processo de transformação, gera em nós santidade. Por quê? Não está no assunto, mas já que você tocou, vamos avançar um pouquinho mais. E por que isso acontece? Porque quando eu me relaciono com o Espírito Santo, e a isso a gente chama de intimidade, amém? Amém. Quando eu me relaciono em intimidade com o Espírito Santo, só tem uma maneira, uma postura de nos posicionarmos para ter intimidade com o Espírito Santo. E a isso a Bíblia chama no Novo Testamento de adoração. Então, quando eu começo a adorar o Espírito Santo, a dar a ele, a gente chama, dar lugar, né? A dar ao Espírito Santo lugar dentro do nosso coração, a honrar a presença do Espírito Santo, a desejar a presença do Espírito Santo, e nós fazemos isso por meio da nossa adoração. Quando nós nos posicionamos diante da presença do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito, através da nossa adoração a Ele, nessa relação de adoração, Ele vai se revelando a nós. E quando nós vamos conhecendo Ele, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. E quanto mais parecido com Ele a gente vai ficando, o que é que nós estamos nos tornando cada vez mais? Santos.
Vocês conseguem entender isso? Sim. Então não é uma obra matemática, não é que o Espírito Santo fala assim, ó, Robson, eu quero dar ao Luiz mais paciência. Então eu vou mexer aqui tecnicamente determinadas áreas que vão gerar muita situação de conflito e que através dessas situações, não, o Espírito Santo faz isso, mas isso é muito mais orgânico do que parece. O que vai gerar no Luiz paciência mesmo é o Luiz conhecer o Espírito Santo. E essas situações do dia a dia vão ser para trazer maturidade na minha paciência. Mas paciência, o Espírito Santo não me dá através de situações. Não, ele me dá através de um milagre. Ele dá o fruto dentro de você. E as situações que ele permite que aconteçam vão ser para estabilizar essa paciência que você já possui, porque você o adorou antes. Nesse contexto todo aí que o senhor falou, lembrei do texto que diz que ainda não manifestou o que havemos de ser. Quando ele de fato manifestar, nós seremos como ele é, veremos como ele é de fato. Uau! Exatamente, esse é um texto que demonstra a ação do Espírito no processo de santificação e amadurecimento da igreja. É perfeito. Então, quanto mais dele eu percebo, eu reconheço na revelação que ele me dá enquanto eu o adoro, mais parecido com essa revelação eu me torno. E quanto mais parecido com essa revelação eu me torno, mais santo eu sou. Porque eu estou mais parecido com aquilo que eu adoro. Que é quem? Ele mesmo. Então vamos lá. A Bíblia apresenta 2 tipos de jejum. O conceito bíblico do jejum trabalhei com vocês, agora eu quero falar de significados mesmo. Jejum, queridos, é abstinência. Tá? Jejum é abstinência. Já vamos falar, por exemplo, de um equívoco. A pessoa diz assim, estou jejuando de Coca-Cola. Não, ela não está jejuando de Coca-Cola. Por quê? Porque Coca-Cola não pode ser considerado uma abstinência no sentido de alimento necessário eu não beber Coca-Cola. Então, jejum é a abstinência de algo que seja necessário na minha alimentação. Estão compreendendo isso? Se o cara for um cocólatra. Então, se ele é um cocólatra, ele não jejua para se libertar da coca. Ele se arrepende, porque isso é pecado. Se ele é um cocólatra, ele está pecando. E o jejum não tem esse propósito de ser tipo uma barganha com Deus. Como eu bebo muita coca e isso é pecado, eu vou jejuar de pecado? Ninguém jejua de pecado. De pecado a gente se arrepende. Confessa e deixa. O jejum é para quem quer ir além, quer avançar. Então a pessoa diz assim, eu estou jejum de redes sociais. Gente, me perdoe, isso é uma palhaçada, isso não é jejum. Jejum de TV. Jejum de TV, jejum de chocolate. Gente, por favor, isso não é jejum. Apóstolo, então você está sendo muito religioso. Quer dizer que essas coisas não têm valor? Não, tem valor sim. Só que isso não é jejum. O famoso jejum de Daniel. Então, vou chegar lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês o que é o jejum. Vocês estão conseguindo compreender que o jejum é a abstinência de algo que é importante para a necessidade de uma alimentação?
Tirar uma alimentação do dia, então, por exemplo. Oi? Tirar uma alimentação do dia, café da manhã, almoço. Isso é jejum. Então vamos lá, vamos construir aqui que eu vou encerrar o vídeo aqui com esse tópico. Quais são os tipos de jejum que a gente tem? São 2 tipos. Mas vocês entenderam o que é jejum? Sim. O que é jejum? Digam para mim. Abstinência. Abstinência, exatamente, de algo que é importante, necessário na minha alimentação. Então, dentro disso, nós temos 2 tipos de jejum. O jejum parcial, anotem isso, e o jejum total. O jejum total, ele se subdivide em 2 classes. Né? A gente não chama de 2 classes, mas é só para vocês entenderem. No jejum total, nós temos o jejum total com água e o jejum total sem água. Por exemplo, há 2 personagens que fizeram jejum total sem água na Bíblia. Esther. Quem se lembra do jejum de Esther? Quando havia aquela ameaça, né, contra a vida dos judeus, né? Ela fez um jejum total, que inclusive ela se absteve até da água. E outro personagem também bíblico que praticou esse tipo de jejum foi Paulo. Na conversão de Paulo, né? Ele fica sem comer e sem beber. E Jesus naqueles 40 dias de jejum lá? Então Jesus, naqueles 40 dias, ele fez um jejum total, mas com água, ele bebia água. Ele só não comia. Então, o que é o jejum total, pessoal? Abstinência de... Jejum total, presta atenção, por favor. Jejum total é quando eu me abstenho totalmente de qualquer tipo de alimentação. Por quanto tempo, apóstolo? Que pode ser com água ou sem. Com água ou sem água. Não confundam com líquido ou sem líquido. É simplesmente água. Então, o jejum total ele tem 2 modalidades. Ou eu bebo água, ou eu vou na seca mesmo, engulo saliva. Ele tem dias determinados ou não? Então, nós vamos trabalhar isso. Vamos lá. Como é que eu devo... Só um minutinho. É o Éder que está fazendo essa pergunta? Sim. Eu vou falar do jejum parcial primeiro, depois nós vamos falar de exemplos práticos, tá, Éder? Dos 2 tipos. Já. Tá? Então vamos para o parcial. O jejum parcial é qual tipo de jejum? É o que nós vamos nos abster parcialmente da nossa alimentação. Então, o que isso significa? Ou que nós vamos tirar partes da nossa alimentação, ou que nós vamos tirar, por exemplo, a alimentação sólida e vamos permanecer com uma alimentação exclusivamente líquida.
ou que nós vamos nos abster de alimento em determinados horários. Tudo isso são tipos de jejum parcial. Então vamos dar alguns exemplos. Se eu faço o que popularmente nós chamamos de jejum de Daniel, né? Que Daniel, ele se absteve de todo tipo de comida, com exceção de frutas e legumes. Então esse é um jejum válido. Só que ele é um jejum parcial. Tudo bem, irmãos? Outro tipo de jejum parcial. Vamos imaginar que eu fique... Dá um exemplo aí, Rafa. Pão e água. Eu fico por algum tempo me alimentando exclusivamente de pão e água. É um tipo de jejum parcial. Se eu proponho um jejum de carne, então eu vou fazer as minhas alimentações sem nenhum tipo de carne. É um jejum parcial. Se eu proponho que vou me alimentar... Acho que eu já falei de líquido. Sim, tem gente que, por exemplo, tira o arroz, o carboidrato geral, fica só na salada e na... Isso é um tipo de jejum parcial. São os vários. Apóstolo, Oi. mas o jejum parcial, o jejum integral é mais importante que o parcial? Qual tem uma ação melhor? Tem Então, isso? Então, assim, ó, primeiro eu preciso que vocês entendam isso. Tá claro para vocês os dois tipos de jejum? Aham. Agora nós vamos falar dessas questões práticas. Qual desses jejum é mais importante? Nenhum. Nenhum dos dois tem uma importância maior. Por quê? Porque a prática do jejum, ela é exatamente como a prática da oração e da meditação. Como é que eu devo fazer? Eu devo começar aos poucos e por poucos períodos. Porque o jejum, queridos, é sobre comida física? Não. Não, é sobre uma disciplina espiritual. Então, para que eu consiga avançar por longos períodos de jejum e por uma maior quantidade de abstinência, eu preciso estar o que já? Exercitando isso para que espiritualmente eu já esteja preparado a assumir esse tipo de compromisso de jejum. Tudo bem? Então, como eu devo começar? Por exemplo, se eu quero praticar o jejum parcial, eu devo começar fazendo como? Por um dia. Vou fazer um dia. Exemplo, amanhã, o dia todo, eu não vou comer carne. Nenhum tipo de carne. Ok? Ótimo. E nesse dia, eu passo o dia conectado com a presença de Deus. Eu sou propositivo. Eu medito na palavra. Eu gasto um tempo em oração porque eu estou em jejum. Então eu preciso, além de me abster da comida, cumprir uma agenda espiritual de o quê? Buscar intimidade com o Espírito Santo. Então, cara, imagina, eu vou jejuar domingo. Beleza. Eu acordo meio-dia, pego o celular, passo o dia inteiro na cama, embaixo da coberta, com o celular ligado, mexendo no Facebook, no Instagram. Era muito melhor você ter comido um churrasco, porque você só perdeu tempo. Esse jejum não teve sentido nenhum. Por quê? Porque jejum não é só ficar sem comer, mas é comer um outro tipo de comida. A comida espiritual. Quando se faz um jejum parcial, por exemplo, precisa também ter um policiamento, né, com relação à quantidade.
E, digamos, eu me proponho a fazer um jejum parcial de comer só pão e água, mas, sei lá, eu vou e como 5 pão caseiro de manhã. Eu desafio vocês a tentarem fazer isso. Vocês vão ver que na prática não é tão fácil assim. Porque mesmo você podendo comer, o jejum parcial ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do jejum parcial, Efraim? Inicialmente, é te preparar para longos períodos de jejum. Então, por exemplo, eu já fiz pão e água. Há 40 dias, pão e água. Lá para a segunda semana, se você pudesse comer 10 pães de manhã, você não conseguiria. Você não consegue mais comer. O alimento ele já começa a não ser tão fácil a degustação dele. Então, mesmo você podendo fazer, não é tão simples. Porque isso não é suficiente na alimentação humana. Você precisa de outros alimentos que contenham outros tipos de substâncias para, de fato, preencher seu organismo. Então, começa a chegar uma hora que o seu corpo, de fato, vai ficando debilitado. Exatamente. Então, por que o Efraim está aí? Efraim, por que eu escolho fazer um jejum parcial? Normalmente, quando eu estou começando, me desenvolvendo, e como propósito mesmo, quando eu estou decidido a fazer um período longo de jejum, aí eu escolho normalmente a opção do jejum parcial. Então, por exemplo, eu quero fazer um período de jejum de 2 semanas. Você vai fazer um jejum total? É impossível, né? Você não vai fazer um jejum total, você vai fazer um jejum parcial. Só que também você não começa fazendo um jejum parcial de 2 semanas. Então o que você vai ter que fazer? Disciplinar o seu espírito antes. Então você vai começar de pouco em pouco e ir ampliando a sua maturidade na prática do jejum. Tudo bem, irmãos? Jejum total. Como eu devo começar a praticar? De 12 horas. Então eu começo assim, ó. Eu vou ficar hoje, vamos supor, de 11 horas da noite, de 11 horas da manhã a 11 horas da noite. Não vou me alimentar de absolutamente nada nesse período, só vou beber água. Você faz isso algumas vezes, até que você perceba que para esse nível de jejum, a sua espiritualidade já está, vamos dizer assim, com condições de avançar. Você se sente apto para avançar. Aí você vai para um jejum de 24 horas. Quando de 24 horas total estiver já com uma carga de superação para você, espiritualmente falando, você vai para 36, para 48, para 72. Normalmente, todos os anos, pelo menos uma vez por ano, eu faço 1 semana, 7 dias só na água. Eu tenho a prática de fazer isso, de me policiar. Então, quando eu tenho, durante o ano, um período em que eu sei que eu vou ter uma agenda mais tranquila, em que eu posso tirar alguns dias mais exclusivamente para buscar o Senhor, para estar em intimidade com Deus, para me dedicar à leitura da Bíblia. Eu tenho um hábito de 1 vez por ano fazer isso. Fazer um propósito de 7 dias com jejum total, só com água. Mas isso a pessoa precisa desenvolver isso. Então você não chega de um dia para o outro, você nunca jejuou, amanhã você fala, vou jejuar 3 dias sem comer nada. Cara, você vai se enganar, você vai pecar, você vai entrar na carne, você vai ficar irado com as pessoas, isso não vai ser funcional. Pastor, sofro. Então, para mim, mudar as semanas do jejum, eu tenho que aprender a ter controle com os desejos, para assim eu mudar os dias? Isso, o jejum ele vai naturalmente te ensinar estas coisas.
Mas o que eu quero ensinar para vocês hoje? Que o importante, é importante praticar o jejum? Demais. Mas como eu devo praticar? Sem um peso religioso. Eu devo começar aos poucos. Então vamos supor, você diz assim, essa semana, eu vou jejuar parcialmente e eu vou comer só legumes e frutas. 3 dias. Cara, é um ótimo propósito para você começar. Você vai pode falar. E quando a gente percebe que você passa mal fisicamente? Passa mal? Então, isso é um risco que a gente corre, mas é como eu digo. Quando você começa a fazer o jejum, começando de pequenos períodos, você vai disciplinando e fortalecendo o seu espírito. Essa possibilidade vai sendo eliminada. Por quê? Porque você vai criando uma disciplina espiritual dentro de você mesmo. Provavelmente quando nós passamos mal, é porque nós estamos fazendo algo na carne que nós não estávamos preparados no espírito. Por quê? O que vai trazer fortaleza para nosso corpo não é o alimento físico nesse período, mas é qual é a nossa postura espiritual. Então presta atenção assim numa coisa. Eu quando jejuo muitos longos períodos, eu não tenho nenhum tipo de vertigem, dor de cabeça? Às vezes tenho. E o que eu faço? Mesmo assim eu continuo jejuando, sem problema. Eu já tenho uma disciplina, eu aprendi a lidar com essa dor de cabeça, com essa vertigem no período de jejum. Agora é óbvio que quando eu estou num longo período de jejum, eu não vou lá carpir o quintal no sol de 11 horas da manhã quando eu estou jejuando, gente. Então eu vou me envolver com atividades fisicamente falando que não exijam do meu corpo um alto rendimento físico. Então 2 coisas precisam ser observadas. Se eu não estou esmurecendo por um tipo de resistência, de contravenção do próprio corpo, porque o corpo tem reações. É natural que o corpo tenha reações. Mas eu preciso ter maturidade para evoluindo aos poucos e disciplinando o meu corpo. E também saber quais são os meus limites. Mas veja bem, jejuar é uma coisa anticientífica. Por isso eu preciso estar conectado com o Espírito Santo e comer a palavra de Deus enquanto eu jejuo. Senão, eu posso estar fazendo um compromisso de menino, de estar submetendo a minha vida a uma irresponsabilidade. E nós não devemos fazer isso como cristãos. Por isso que eu sempre peço, comecem jejuando aos poucos. E vão percebendo você mesmo a que nível de comunhão espiritual você está conseguindo atingir nesses jejuns anteriores que você vem fazendo com o Espírito Santo. Para aí sim, depois de perceber que esse nível para você já não é mais desafiador à sua vida espiritual, que está na hora de você começar a aumentar o período de jejum ou o nível de abstenção que você pratica. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Esse jejum, ele é individual? Porque, às vezes, a gente tem que convoca a galera para um jejum, por exemplo, de 12 horas. E nesse interim, tem pessoas que, por não estar ainda, vamos dizer assim, acostumado, passa mal. Então, essa aula é para isso não acontecer mais. Espero que vocês estejam conseguindo receber as instruções. Passa mal porque fez do jeito errado. Não, justamente a gente havia comentado que nós íamos iniciar um jejum. Aí eu peguei e falei, vamos terminar essa aula de jejum para que a gente inicie aí de fato. Porque isso aconteceu comigo, as 2 vezes em que nós
fizemos, eu fui as 2 vezes com PA no hospital. Sim. Então, isso é muito importante. Esses detalhes que nós estamos tratando hoje, eles precisam ser levados em consideração. Isso tem que ser muito sério. Você não pode brincar com essas questões. Agora, como eu disse na primeira aula, nós não podemos usar isso como uma desculpa para não jejuar. O que é que nós temos que fazer? Recomeçar do jeito certo. Pouco período e dentro de um limite que seja cumprível, que eu possa cumpri-lo. Agora, segunda coisa dentro disso que a Célia falou. Vejam bem, irmãos, uma igreja não pode ter um período de jejum menor que um dia. Uma igreja não. Por quê? Porque tecnicamente isso seria o período menor para um jejum total. Tá? Então o que nós fazemos? Só que como igreja, nós nunca estabelecemos como e por quanto tempo cada irmão vai jejuar. Por quê? Porque o jejum é algo pessoal. Então cada irmão precisa ter maturidade para estabelecer o seu período de jejum. Por exemplo, amanhã a caverna, aqui em Cacoal, nós vamos começar o nosso período de jejum pelo tempo de oração do Metanoia. Nós vamos jejuar de amanhã até o dia da conferência. Tem irmãos que escolheram alguns dias e vão jejuar em alguns dias. Tem irmãos que vão jejuar de maneira parcial. Tem irmãos que vão jejuar de maneira do tipo total. Tem irmãos que vão jejuar todos os dias. Então, como igreja, nós não podemos jejuar menos que um dia. Agora, como cada irmão vai fazer, isso precisa ficar a critério de cada irmão. A não ser em situações extremamente específicas que nós recebamos uma direção do Senhor. Uma santa convocação, como foi, por exemplo, quando Jonas pregou em Nínive. O texto bíblico diz que a cidade inteira proclamou jejum e pranto. Até os animais jejuaram, ou seja, é uma situação muito específica. Mas isso vai acontecer poucas vezes na nossa história, por causa de algo que o Senhor mesmo vai pedir de nós como igreja. São situações muito específicas. Amém, queridos? Existe essa coisa de o meu jejum ser aceito ou não por Deus? Sim. Hoje ainda não acabamos ainda. Na semana que vem, aí nós vamos falar do propósito do jejum e vamos trabalhar mais alguns pontos sobre o jejum ainda na semana que vem. Aí nós vamos falar o que pode fazer com que o meu jejum seja rejeitado de alguma maneira pelo Senhor, ou o jejum que de fato agrada a Deus e qual de fato é o propósito de jejuarmos. Por enquanto nós vamos ficar aqui ainda só no significado do jejum, conceito de jejum e o tipo de jejum e a maneira de se fazer jejum. Tudo bem? Galera, Deus abençoe vocês, tá? Morrendo de saudade de vocês. Metanoia já tá bem aí. Continuem orando, ó. Nós já começamos a obra da reforma do Templo Novo. Já estamos de maneira milagrosa. O Senhor já tem pessoas mandando oferta para nós de outros lugares, cara. Então, assim, começou, sabe? O Senhor está fazendo algo incrível. E a gente queria que vocês se alegrassem e que vocês não esmurecessem, que vocês continuassem firmes, orando para que esse sonho, né? Esse período, essa nova fase da vida da nossa igreja seja de fato estabelecido aí pelo Espírito de Deus através de nós. Um beijo, graça e paz, Deus abençoe. Abraço, galera. É.